Depois disto, dificilmente eu vou conseguir manter a fasquia. Bom dia a todos. Como dizia o Norberto, não venho cá contar novamente uma história. Venho contar o seguimento dessa história, uma história que começou depois de um trabalho de investigação desenvolvido durante 8 anos como designer. Eu sempre pensei e sempre acreditei que o design poderia ser muito mais do que desenhar bonitos objetos, estimular o consumo, mas sempre vi o design como algo que poderia tornar o mundo melhor. E tem essa competência e tem essa nobre missão. 8 anos de investigação, 8 anos de trabalho, um resultado que depois disso, não comigo só, com todos aqueles que estiveram na Casa da Música em 2011, com vocês, com estes 4 ou 5 anos que fizeram com que conseguisse transformar uma boa ideia numa coisa efetiva. E é um bocado isso que eu vou fazer aqui, e para tal eu pediria aí a ajuda dos voluntários também, porque eu vou distribuir uns óculos que vos vão ajudar um bocadinho a perceber o que é que nós estamos aqui a fazer. Dizia eu, todo o trabalho e este projeto que eu fiz aprendeu ou ensinou-me algumas coisas. Eu durante 8 anos estive a trabalhar com ele, para ele. Depois de 2008 até agora, ele tem-me ensinado muito. Eu venho falar de daltonismo, foram distribuídos aí uns óculos, e eu tenho aqui mais, mas eu não dei a algumas pessoas. Eu queria que essas pessoas que os não receberam, que me dissessem aquilo que sentiram. Rita. Excluído, discriminado. É precisamente isso que eu queria que vocês sentissem. Porque eu agora vou pedir às pessoas que tiveram os óculos o favor de os porem na cara. Tem aqui mais. Não. Porque, de facto, nós estamos a trabalhar, ou eu estive a trabalhar, e agora nós estamos a trabalhar com algo que nada tinha sido feito no mundo, nunca tinha sido pensado. Daltónicos. E, efetivamente, estes óculos que foram distribuídos, ou antes, aquelas pessoas que não os tiveram, sentiram-se, como eu já ouvi, discriminados, excluídos. Mas discriminado foi quem teve os óculos, que não consegue distinguir a diferença entre estas duas imagens. Ou até mesmo entre estas duas, por exemplo. E agora partilhem os óculos. E era esta sensação, este bocadinho que eu queria provocar. O sentirmos-nos excluídos, sem saber porquê, apenas porque sim. O sermos, afinal, nós os incluídos. E esta questão de partilha. Falamos de uma limitação que não é visível aos olhos dos outros. Que afeta 10% da população masculina mundial. 350 milhões de pessoas no mundo não veem as cores. A investigação durante 8 anos, com daltónicos, com médicos, com um estudo profundo de como criar uma linguagem universal, que vos vou falar aqui rapidamente, só para contextualizar. O que eu fiz foi, baseado numa coisa que é óbvia para todos, 90% da comunicação que é feita no mundo é feita através da cor. E há 350 milhões de pessoas que, pelo facto de não verem corretamente as cores e a sociedade não as identificar, são completamente excluídas. 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa. 60% precisa de ajuda em casa para escolher a roupa que vai vestir. 17% descobriu que era daltónico depois dos 20 anos. Sofreu bullying, perda de autoestima, perda de autoconfiança, dificuldade de integração na sociedade. 41,5% dos daltónicos têm dificuldade de integração social. Em algum momento da sua vida sentiram a vergonha, o constrangimento, seja o que for, pelo facto de escolherem a cor errada. Procurei criar uma linguagem universal baseada naquilo que é o conhecimento adquirido que todos nós trouxemos da escola. Para mim era muito importante um processo rápido, simples e, mais do que tudo, muito positivo. Se eu quisesse marcar a ideia de ajudar, eu a este projeto tinha-lhe chamado Color-Aid, ajuda à cor, era óbvio. Mas não, preferi por Color-Aid, cor mais, cor adição, quase que foneticamente soar a colorir, e uma palavra que não fosse de ninguém, que fosse de todos. E a ideia de criar uma ferramenta democrática e que fosse fácil de aprender, fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, foi a caixinha de guache que todos nós tivemos na escola. 3 cores primárias, mais o branco e o preto. Para cada uma destas cores, 3 símbolos gráficos. O azul tinha que ser muito diferente do amarelo, porque é um dos tipos de daltonismo. E uma das lições que eu aprendi com este projeto é que nós somos muito mais competentes se pensarmos as coisas para os outros do que para nós próprios. Há muitos tipos de daltonismo.
Eu não sou daltónico. Se eu fosse daltónico, eu teria encontrado uma ferramenta que me permitisse a mim comunicar com a sociedade. Mas como não o sou, eu tive que procurar como é que todos os daltónicos veem. Confusão de verdes e azuis e amarelos, tritanopia, deuteranopia, a simulação que esses óculos fazem. Há pessoas que veem em preto e branco e não há cura, porque não há dois daltónicos iguais. Então, a ideia foi precisamente tornar uma ferramenta positiva, assente nas cores primárias, na caixinha de guache. Cada símbolo representa uma cor que tinha que ser simples, fácil. Fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, fácil de criar mnemónicas para um miúdo de 5 anos e para um senhor de 95 anos, mas mais que tudo, eles tinham que se ligar entre eles. E ligar entre eles, como nós aprendemos na escola, que se eu misturar o amarelo com o vermelho eu tenho o laranja. Então se eu misturar o símbolo do amarelo com o símbolo do vermelho eu tenho o símbolo do laranja. 3 símbolos permitem ao daltónico total independência aquisitiva. Eles não vão ver a cor, não vão distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton, mas sempre que a cor é um fator racional de orientação, identificação ou escolha, o daltónico, através do conceito de adição de cores, consegue facilmente identificar todas as cores. Uma paleta, uma linguagem, que o branco e o preto surge para identificar os tons claros, o branco para identificar os tons claros, o preto para identificar os tons escuros. O processo estava feito, 8 anos, mas era preciso levá-lo para o mundo. E então, segunda lição que eu tive neste projeto, toda a vida me disseram que não era possível ter o melhor de 2 mundos. Eu não acredito, e este projeto mostrou-me isso. É possível ter o melhor de 3 mundos. Primeiro mundo, dar ao daltónico uma ferramenta sem que ele tenha que pagar por ela e, mais do que isso, sem que ele tenha que assumir a sua condição. Incluir sem discriminar. Segundo mundo, garantir um processo e uma ambição. Acreditem, este projeto é ambicioso e disse-o em 2011. É ambicioso, mas não é ganancioso. Se eu quero chegar a 350 milhões de pessoas que eu não sei onde estão, porque não têm um carimbo na testa a dizer eu sou daltónico, eu tenho que levar este projeto a 7 mil milhões de pessoas. E a melhor maneira que encontrei para isso foi não fazê-lo sozinho. Procurámos, vimos Portugal numa crise profunda e potenciar as empresas e o desenvolvimento económico das empresas através de programas de cocriação, em que o código nos produtos das empresas não só traz inovação e impacto social, como também nos ajuda a levar mais rapidamente este projeto. Testámo-lo em Portugal e agora estamos já em vários países a trabalhar com ele. O terceiro mundo, naturalmente, educação. São as crianças que vão fazer o mundo da amanhã. E isto para as crianças tem que ser de borla, sem custos. Criei uma ONG que se chama Colorado Social e que estamos a trabalhar nas escolas em várias áreas. Por exemplo, em 3 anos testámos isto em 200 âmbitos diferentes. Era importante validar o projeto, testá-lo, fazer com que criar clusters, através de todo um trabalho com inovação e impacto social, que permitisse que rapidamente ele pudesse ser exportado para todo o mundo. Porque se fosse só para estar cá em Portugal, escrevíamos azul, ou vermelho, ou amarelo. Mas não, a ideia era uma ferramenta democrática, design for all, design para todos, mas que fosse entendido por todos. Alguns exemplos. A transversalidade do projeto. Mais de 2 mil caixas de lápis VR que já foram vendidas. Em 2011 apresentamos isto como o lançamento de um produto que permitia incluir sem discriminar. 410 mil exames nacionais já utilizam o código, garantindo que o miúdo daltónico consegue interpretar tão bem o enunciado de um problema e fazer tão bem a formulação da resposta. 160 mil manuais escolares ensinam outras matérias através da cor. E se a cor é um fator de ensinar outras matérias, o código surge para permitir que o miúdo daltónico seja incluído sem ser discriminado. Área hospitalar, fármacos hospitalares, orientação dos hospitais, triagem de Manchester, transportes. 210 mil passageiros por dia já têm contacto com o código. Permitir a orientação das linhas. E não nos podemos esquecer que estamos a falar de homens, maioritariamente. E o homem é aquele tipo que não gosta muito de parar para perguntar. Por isso, a ideia de poder ter a tal independência aquisitiva. Cidades, já em 25 cidades, através dos mapas do turismo, através dos museus, de todas as plataformas em que a cor tem uma relevância grande do ponto de vista daquilo que é a orientação de diferentes coisas, através da cor. Vestuário. Mais de 10 empresas têxteis utilizam o código, mais de 23 milhões de etiquetas no mundo permitem o conforto de um indivíduo daltónico, deste miúdo ou crescido, poder escolher a roupa que vai vestir, não sair com uma meia de cada cor e não depender da ajuda de terceiros. Área alimentar, semáforo nutricional, recolha seletiva de resíduos. E reparem, há pouco falava-vos de medicamentos e agora falo-vos de lixo. 42 mil contentores
permitem a relação e a proximidade entre a questão social e a questão ambiental, a cor como um fator de identificação na mesma. Outras tecnologias desenvolvemos desde 2011 para cegos, estamos a trabalhar com autistas, temos o projeto a ser ensinado na escola para todos os miúdos e um bocadinho do que é aquele trabalho que nós queremos. Eu acredito e sempre disse, isto é um projeto feito por pessoas e para as pessoas, não um projeto feito por dinheiro nem pelo dinheiro. E acho que isso é a diferença. E o dinheiro, naturalmente, será uma consequência de um trabalho feito com paixão, com competência e com dedicação. Fazemos nas escolas, através da ONG, um trabalho de catalogação de todas as bibliotecas escolares. Através das normativas e das recomendações da Unesco, a classificação decimal universal tem na cor um fator diferenciador de identificação das diferentes temáticas. Mais do que isso, ações de sensibilização, prevenir bullying. O miúdo daltónico é vítima de bullying, muitas das vezes, sem o querer naturalmente, exercido pelo próprio professor, porque não admite que ele pinte um boneco de verde ou a copa de uma árvore de vermelho. Rastreio de daltonismo. Nunca foi feito no mundo. Precocemente, alunos de 3º e 4º ano, estamos a monitorizar todos os miúdos com o rastreio de daltonismo, prevenindo e evitando que o miúdo tenha 18 anos o sonho de ser piloto da Força Aérea, chegar lá e pelo facto de ser daltónico não poder ser. E a todos, indiscriminadamente, oferecer material que contém informação sobre a questão do daltonismo, sobre ferramentas que permitam os miúdos daltónicos poderem usar sem ser discriminados. Se dermos a todos, todos podem usar, sem ter que ser rotulado, estás a usar isso porque és daltónico. Juntamente com isto, baixar o orçamento do material escolar das famílias, mais algo de grande impacto social. Mas isto tudo porquê? Porque me move, e as pessoas que me acompanham há 15 anos sabem perfeitamente isso, são as pessoas. O Luís, o Juliano, o miúdo argentino, que reza por mim todas as noites e me chama anjos da guarda. Porquê? Porque teve uma ferramenta e sofreu horrores a 9.000 quilómetros daqui. O Diogo, o Tiago, a Sofia e o João. Isto sim, e eu acho que é isto que nós temos que pensar neste momento. Vivemos uma época difícil, eu sei, todos nós sabemos, mas acreditem, isto é a minha visão das coisas. Com todos os constrangimentos que vivemos, eu acho que é um privilégio enorme viver o momento em que vivemos. Nós nunca tivemos tão perto, cada um no nosso, 7 bilhões de avos, de poder fazer alguma coisa pelo mundo melhor. E deixo-vos com uma frase que li há 30 e tal anos, que não a penso nela todos os dias, mas que me acompanha diariamente e acho que será aquilo que poderá fazer a diferença pelo mundo melhor. Existir é suficientemente escasso. Muito obrigado.